e pedir a Deus que nos ajude, para que o Senhor nos dê força nesses tempos complexos, mas que ao mesmo tempo estamos num momento em que há uma definição quem é do Senhor e quem não é. Sobre essas questões verdadeiras, a igreja deve e tem a obrigação de pregar. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ler apenas 3 versículos, 1 e 3. Vamos à leitura, depois procederemos o comentário assim que orarmos. Amém? Amém. Leitura. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Senhor, nós te pedimos nesse tempo, onde a permissividade, o pecado, a desobediência, a profanação, a sensualidade toma conta no mundo. Enquanto a sua igreja, Senhor, dê a nós autoridade para poder pregar o seu evangelho segundo a sua santa escritura, para que possamos proteger o seu povo através do seu poder e do seu espírito. Em nome do seu Filho, nesses dias maus, nós pedimos sabedoria. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, te agradecemos. Amém. Amém. Eclesiastes, o livro do pregador, é um dos livros mais enigmáticos que Salomão e a Bíblia nos apresenta. Salomão fez uma busca do significado da vida por meios humanos, através da satisfação e das realizações neste mundo, as coisas carnais. De fato, é um texto muito intrigante quando nós lemos e nos aprofundamos nos escritos de Salomão no Antigo Testamento, principalmente este livro, onde oferece uma perspectiva sobre a complexidade da existência humana sem o esclarecimento à luz da palavra de Deus. E isso os homens têm feito. O capítulo 2, onde nós lemos apenas 3 versículos, começa com Salomão descrevendo as suas tentativas de encontrar sentido e prazer na vida através das suas próprias experiências humanas. Salomão detalha de como ele se sentia com um vazio muito grande no seu interior, através da futilidade das suas próprias realizações. E ele reflete sobre esta fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Ele era consciente dessas coisas. Então ele disse para o seu coração, como uma reflexão, quando ele foi fazer a visita nas coisas que ele fez. Ele disse consigo, como nós vemos: vou tentar encontrar alegria para gozar com os prazeres, embora sei que essa minha atitude é vaidade. Mas mesmo assim ele quer explicar para nós, para ver como é que é, porque essa visitação é comum entre as pessoas e muitos que conhecem o Evangelho. Então ele disse para o seu coração, uma porque ele se encontrou decepcionado com a vida e até mesmo com o conceito de religião. Então ele conclui que a sabedoria
está desapontadora e somente acrescenta mais tristeza na vida. A sabedoria do homem, atrelada à vaidade do próprio homem. Muitas aflições, tentações diárias, padecimentos que todos nós passamos. Agora ele cansou. E ele diz: vou verificar o aproveitamento da vida, experimentar o que o mundo me oferece, como se fosse um resmungo do seu coração. Sendo decepcionado, propriamente dito, com a sua incipiente esperança, resolveu tentar outro curso para mostrar para os homens como ele é, o curso do mundo. Então ele decidiu procurar diversão e felicidade no mundo e mostrar os resultados. Ele pensou: vou testar os prazeres. Quero me divertir à vontade para tentar encontrar a felicidade. E assim poder rir muito para depois falar para todos como eu ando me divertindo. Foi nessa fraqueza de espírito proposital que ele trocou a esperança pelas realizações, e isso causou-lhe desespero. A fé pelo vislumbre dos olhos, de modo que este homem iniciou uma campanha em busca dos prazeres que o mundo oferece. Nós estamos no tempo de carnaval e os atrativos estão aí. O título dessa pregação de hoje é Como Nasce o Espírito de Carnaval. Interessante para todos nós que sempre parte de alguém que quer se divertir, precisa de diversão. Salomão determina a sua alma: ó minha alma, deixa a minha carne abafar as minhas tristezas. Mas logo no começo das suas aventuras no mundo, das suas realizações, ele já tinha confrontado com a antiga lição: esse estilo de vida é vazio, não tem sentido nenhum divertir-se no mundo. É como um mau hábito, uma brisa que sopra sobre o sol e que se queima e depois mata. Um nada, um vazio. Exatamente como ele tinha aprendido nas lições com o seu próprio Criador, o Deus que lhe colocou como rei de Israel, na casa do Senhor. Então ele disse rindo: é uma loucura, é um ato dos insensatos, mais adequado para os tolos que nada sabem, não para mim, que sou um homem de Deus. Como pode um homem, uma mulher de Deus, querer visitar os prazeres do mundo para ver se é bom? Abandonar a casa do Senhor para fazer visitação nas coisas do mundo e de lá colher coisas boas. Então ele disse: é um vazio, não teve nada de bom. E eu ri de tudo isso, porque o comportamento foi tolo. Isso é adequado para os loucos, mas não para quem conhece o Evangelho, para quem conhece o Senhor. Então ele viu que o seu riso provocado pelo mundo pertence aos doidos, como ele escreve. O riso dos tolos não é a alegria de quem tem paz de espírito. O riso, os divertimentos do mundo que agora vemos, a televisão que nós não devemos assistir, mas que nós vemos as pessoas, parece que transbordam de alegria e nós sofrendo. Alguém que não está consciente da presença do Senhor e do que temos que passar nesse mundo, pode entrar numa tremenda confusão e dizer: melhor o mundo do que estar aqui na igreja. Lá eles se divertem, lá eles riem, lá eles têm alegria, e aqui nós sofremos, padecemos. Acerca dos prazeres, ele disse, depois de ter experimentado cada um deles: isso não tem utilidade alguma.
Qualquer um deles. Não tem sentido algum, nenhum deles. O triste homem que experimentou o riso vazio do mundo não estava falando sobre o uso moderado, legítimo das coisas saudáveis e alegres que podemos desfrutar, como um passeio com a família, como uma confraternização da igreja. Não era sobre isso. Era uma visitação onde ele atribuiu o seu coração às coisas do mundo. Ele falava de vazios causados pelos excessos das desgraças do mundo. A ideia da experiência mundana, e preste atenção, porque a ideia da experiência mundana é tão corriqueira, irmãos, entre os da igreja, entre os filhos, os netos. Se você fizer uma planilha e colocar as experiências que seus netos e filhos contam, são visitações do mundo, são alegrias do mundo. E isso entristece. Tem prazer em contar as coisas, as visitações do mundo. Onde tem prazer está o coração. Por isso ele sentiu-se necessitado de passar isso para nós. A ideia da experiência mundana era passar para saciar-se e saturar-se com os prazeres que contemplam a luxúria, os agitos, as algazarras, as multidões, as vibrações, as músicas do mundo. Todo esse contexto envolve momentos aparentemente alegres, mas ele viu, não existe nada de alegria nesse meio, é tudo falso. O breve riso para nada serviu. Em Provérbios 14, 12, 3, nós vemos assim: há um caminho que ao homem parece direito, então ele vai, mas o fim dele são os caminhos da morte. É estranho, pareceu que estava indo para um bom caminho, mas estava sendo conduzido como uma ovelha para o vale da morte. E ele completa: até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Olha, nesse caminho existe riso, existe alegria, mas o fim é tristeza, tristeza da morte. Como nada que parece ser é o que achamos ser, assim é o mundo e as más influências e companhias e os seus próprios oferecimentos de lazeres, que são, na verdade, um caminho que parece sem ofensa, mas simplesmente caminha para a morte. Tudo isso que o mundo apresenta é um tipo de Photoshop, é um engano, é uma armadilha. Como ele estava nessa proposta decidido extravasar a sua tristeza, de alguma forma procurou as fábricas de risos do mundo, as sátiras, as malícias, as piadas, os teatros, os circos. E nisso foi quando ele viu que era o mais novo palhaço do mundo. Era o mais novo palhaço do mundo. Ria para todos, entre todos, inclusive para ele. Mas o seu coração havia choro e tristeza. Quantas pessoas riem no mundo, mas lá dentro tem muita dor. Ao invés de se arrepender, quem está assim nesse estado gera remorso e dor. E esse tipo de encaminhamento, desse caminho que ainda parece que vai ser bom e que vai melhorar, a pessoa vai buscar estímulos novos, sempre assim, entorpecendo a sua carne com o vinho forte, como nós lemos, para poder reinar no seu coração agora embriagado.
antes envolvido com uma tentativa e agora embriagado. É como para promover risos contínuos sem motivo, tipo quem ri à toa. E para rir à toa precisa de estímulos. O mundo ri à toa de meio das desgraças. Irmãos, o mundo hoje está divertindo numa festa chamada Carnaval, no meio de uma desgraça, de um caos mundial, de um caos familiar, e eles estão festejando a carne. Que o sentido, deixa a carne levar. Isso não nos dá alegria nenhuma e nem prazer em ver ou assistir essas pessoas indo para um caminho que parece bom, mas que estão sendo conduzidos à morte. Você e a igreja do Senhor vê a morte neles, mas eles não enxergam a morte deles. Como temos que orar para o mundo? Você tem orado? Como nesse tempo nós precisamos de voltar nossas orações? E para promover esses risos, por onde ele resolveu entregar sua carne ao vinho, versículo 3. Coisa normal entre os homens desiludidos com o próprio mundo que o escolheu. Procurou no terceiro mundo o álcool e hoje até as drogas. É o que eles estão procurando, é um estágio superior do caminho da morte. Nós lemos. Pareceu no caminho um envolvimento tão simples, mas se aprofundou e a cova está sendo cavada e cada dia mais difícil de sair dela. Assim são os homens e mulheres do mundo, precisam de estímulos externos para se divertirem. Nós temos o Espírito que nos dá alegria e paz. Amém? Amém. Eles não têm a paz que só Jesus pode dar. Mas eles querem comprar paz, como se fosse uma mercadoria. Faz necessário regarem-se de cervejas e outras bebidas alcoólicas para dar humor e assuntos inconvenientes em seus encontros confraternais. É quando a bebida desenha a carne nas suas atitudes e imaginações sensuais, sempre no estado de pré ou a própria embriaguez. As obras da carne adquirem um grande fluxo de liberdade, libertinagem, liberando os sentidos à loucura da carne. Foi consequente, logo depois da sua loucura de abandonar a fé e a esperança e a presença de Deus, foi olhar para as suas obras, experimentar o vinho e a embriaguez. Nesse estágio, ele não estava mais à procura da felicidade, do riso. Agora ele estava num processo de fuga e desespero. Quem não suporta as aflições do mundo, no Senhor, terá que arder com as próprias consequências do mundo, até o ponto sem volta. Sobre o efeito deste vinho que Salomão escreve, cederia mais fácil aos encantos do mundo. Sua mente, até então acostumada a buscar sabedoria, presença de Deus, verificaria se era sábio mesmo, ao intoxicar-se com a bebida desses deuses. Uma vez embriagado, ele se entregaria a toda espécie de insensatez e a própria sensualidade. E elas tomariam domínio sem limites. O homem estava fazendo experiências com os prazeres, tornando o corpo o seu Deus, substituindo a alma submissa ao Criador. É o que acontece com aqueles que abandonam o Evangelho. Como ele sempre for um homem moderado, sofreu muito mais. Todos que conhecem o Evangelho, quando debandam para o mundo, sofrem muito mais. Como o filho pródigo, numa escala mais impactante, como o cão que volta ao vômito,
o apoca que volta ao chiqueiro. Essas expressões são repugnantes, porque é fato. É fato diante dos céus. Porque perdeu o controle. Misturou-se o mais profano bando, pois ele mesmo quis estar onde as coisas podres aconteciam. Este homem de Eclesiastes é como qualquer membro de igreja do Senhor que anda insatisfeito com a vida de crente, desacorçoado por algum motivo. E ele só tem uma opção fora da igreja: o mundo com os prazeres da carne e as suas consequências. Não há outro, não há um meio termo. Não há uma igreja paralela, não há um Deus paralelo de refúgio. E a palavra é clara sobre essas consequências. Foi o que ele fez. Estava desanimado com a esperança, com os sofrimentos, com as aflições e com os desafios, até a sua própria antiga fé. O mundo aceita e Satanás chama. O mundo está em festa para regimentar milhares de moços, moças, jovenzinhos e até os adultos. O carnaval, como nós estamos nessa época, uma festa maior dessa permissividade, em que desenvolve um ambiente de liberalidade, como esse homem de Eclesiastes, Salomão, fez o desenho. Embora o carnaval é uma festa popular, com origens antigas, com influências diversas de culturas e tradições mundanas e pagãs, nós não vamos estar passando para você fatos históricos com datas, correndo atrás do início. Ora, irmãos, quando é que começou o carnaval? Quando o homem caiu diante de Deus. Quem fundou, que país fundou o carnaval? Desde quando o homem desistiu de Deus. E Salomão volta a repetir essa história. Por isso nós não estamos nem buscando, querendo determinar a origem, a precisão do carnaval, porque desde a queda do homem, as festanças da carne foram obrigatórias para os pecadores, e os filhos de Deus observavam, assim como foi a queda da nação de Israel, desde a sua divisão, embora tudo isso foi um envolvimento de estar assistindo à festa dos pagãos. E ganhou corpo. Foram fazer uma visitação prévia, uma parceria, uma empatia. Depois tornou-se compromisso. Depois trocaram as panelas. E quando via, já estava trocando os deuses. Nisso Deus se afastou. Como está escrito em Malaquias: eu não tenho prazer mais nos seus cultos. Nunca deixa Deus perder o prazer na sua vida. Nunca torne o louvor a Deus uma profanação na sua vida. Pega mal e as consequências são como uma inundação de lama, de perdição. Só assim, irmãos, foi que ele fez. Estava desanimado, mas quando ele viu que tudo isso atingiu, ele fez uma baita de uma reflexão do que era o mais certo, da presença de Deus. Como esse carnaval é uma festa maior, que desenvolve um ambiente de permissividade, e tudo que nós vemos acontecer no mundo afora, uma festa popular, com muitas influências, agora nós vemos como é que Satanás tem estratégias incríveis. Quando o mundo, já desde o primeiro tempo da queda, existia essas festas mundanas, a religião, que nunca foi na presença do Senhor, a tradição, podemos dizer, católica, ela foi obrigada a encaixar essa festa ao período que antecede a Quaresma, como uma suposta limpeza de pecados
para depois poder participar da Páscoa, para quem não sabe como é que funciona, no calendário católico romano. Na verdade, foi uma remediação do Vaticano, porque o pecado tem força maior do que as próprias estruturas religiosas. A quaresma é um suposto período de quarentena ou de 40 dias no calendário da religiosidade deles, logo depois da quarta-feira de cinzas, essa próxima quarta-feira agora, para quem não sabe, porque nesses 3 dias pode pecar à vontade, pode festejar, pode cair na folia, beber, ser inconsequente. Depois você entra num período de 40 dias para fazer uma limpeza, uma alusão ao arrependimento dos pecados da carne cometidos durante esta festa. Período que os seguidores do catolicismo devem se purificar, preparando para a Páscoa. E como eu disse para vocês, esse período começa na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos. Você já deve ter ouvido falar sobre esse nome. Com isso, os pecados e a depravação cometidos no carnaval seriam purificados para poder participar da festa religiosa. Que brincadeira de mau gosto. Não existe arrependimento, não existe mudança de coração, mas existe uma ambientação de 365 dias em pecado, na verdade. E como nós sabemos, o carnaval tem esses dias para aproveitar os desejos sensuais e as oportunidades de pecarem ilimitadas, assim como lemos sobre o sábio desiludido, que foi à procura da diversão regada ao vinho, num paralelo com essa festa da folia. O homem de Deus conseguiu enxergar o pecado, mas o homem do mundo não consegue. Você que é de Deus, não deve nem querer ver, muito menos participar. Amém? As Escrituras Sagradas não dão amparo algum para a inconsequência do pecado proposital. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Quando nós lemos Gálatas 5, sobre a explicitação dessa festa, a manifestação das obras da carne, e lá nós vemos adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, violência e outras coisas semelhantes, como lemos na carta aos Gálatas, praticantes que, Gálatas 5:21 agora, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bem entendido? Podemos dizer que o carnaval é como uma mãe de todas as carnalidades toleradas durante o ano todo, sem a formalidade de uma festa. Em 23 está escrito, observe, e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. E o farão discernir entre o impuro e o puro. Irmão desta igreja, você que nos visita, você tem o dever de saber o que é certo e do que é errado, do que é puro, do que é impuro, do que é santo e do que é profano. Enquanto os carnais estão à procura de experimentar os prazeres do mundo, sem distinguir entre santo e profano e profanação, você não. O povo de Deus está sendo ensinado a distinguir entre o que Deus aprova, o certo e o errado. Momento em que se aproxima o tempo que será bem definido. Os que são do Senhor e os que não optaram em servir ao Senhor, os que optaram a não servir ao Senhor. Tudo será medido publicamente, sem meio termo, como lemos em Apocalipse. Não sei se você já leu Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 e 12. Atente.
Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém. Irmãos, esquece do meio termo. Definição nos últimos tempos. Espero que você esteja percebendo que o mundo está caminhando por uma definição de onde cada um é. A Igreja do Senhor tem a obrigação de instruir o povo de Deus sobre o código de postura santa e dos seus dias sobre esta terra, onde multiplicará o lamento e dor. Neste tempo devemos ensinar o povo ainda não alcançado pelo arrependimento a encontrar o arrependimento. O apóstolo São Paulo, na sua carta aos Gálatas, declara inequivocadamente que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, como nós lemos. Em Romanos 8, 5 a 8, vamos ler esses 4 versículos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Amém. O nosso personagem no Eclesiastes inclinou-se segundo a carne e foi de mal a pior. Quem entra no campo, nas áreas do mundo, sempre seguirá de mal a pior, não tem outra opção. Entendemos com isso que, em meio à pressão provocada pelo mundo, a igreja deve sempre buscar comportamento adequado para posicionar-se estritamente na palavra de Deus, para que todos possam ver quem é você. Não só nesses dias, mas durante o ano todo. Malaquias capítulo 3, 16 e 18, para terminarmos essa pregação de hoje, está assim escrito: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, comunicação. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembraram do seu nome. E eles são meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. E então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Amém. Nesse tempo de peregrinação, é tempo de nós definirmos nossa posição e posicionamento. Não só diante de Deus, mas diante do mundo. Você está pronto? Em Eclesiastes nós vemos Salomão dizer: não vale a pena. O meu riso foi uma tolice. Foi um riso de doido. Que Deus possa te ajudar a ser uma pessoa interessante para o reino dos céus. Amém? Para que possamos, como nós vemos no versículo 3, durante os dias da nossa vida, todos saibam quem somos, nossa vida com o Senhor. Amém. Amém. Obrigado a todos. Que Deus nos ajude.